Amém? Irmãos, esses dias agora nós temos falado sobre uma vida inteligente. Amém? Qual que é o assunto que nós temos falado nessas semanas? Qual que é, irmãos? Uma vida inteligente. Amém? Olha só. Nós estamos falando da inteligência. Nós não estamos falando daquela inteligência natural, né? Quando eu estudava no Solon Amaral, né? Estudava no Edmundo Rocha, né? Não, eu era o melhor aluno da sala de aula. Não é essa inteligência que eu quero falar, não. Nós estamos falando de inteligência espiritual. Amém? Olha só, como é que nós podemos definir alguém inteligente? Já parou para pensar sobre isso? Como é que nós podemos definir que alguém, ele realmente tem tido uma vida inteligente? Nós podemos definir alguém que está tendo uma vida inteligente, alguém que tem decisões, né, que sabe tomar decisões certas. Então, por aí você pode identificar alguém inteligente. São pessoas que, mesmo diante das circunstâncias, como foi cantado, ele sabe, ele aprendeu a tomar decisões corretas, mesmo quando parece tudo dizer o contrário, mas ele aprendeu. Então, olha só, é mais ou menos por aí que você consegue perceber se alguém, ele é realmente alguém inteligente para tomar escolhas corretas. Por quê? Porque são as decisões que vão determinar o seu caminho. Amém? Diga comigo, são as decisões que vão determinar o meu caminho. E diga, é o meu caminho que vai determinar o meu final. Amém? Então, é o seu caminho que vai determinar se no final da história você tomou realmente decisões certas ou erradas. Então, olha só, é muito comum você ver pessoas tomando decisões equivocadas, erradas a respeito da sua vida. Olha só, lá em 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, fala que nós temos a mente de Cristo. Amém? Diga comigo assim, eu tenho a mente de Cristo. Amém? Então, lá em 1 Coríntios 2,16. Então, olha só, se você tem a mente de Cristo, presta atenção, você tem a inteligência de Cristo, olha só, que te direciona a tomar decisões acertadas a respeito da sua vida. Qual que é a decisão mais tola que alguém pode tomar? Já parou para pensar sobre isso também? Qual que é a decisão mais, assim, tola, né? Que alguém pode decidir na sua vida? A decisão, eu vou te responder. A decisão mais tola que alguém pode tomar ou decidir na sua vida é realmente fazer algo sem Deus. Essa é a decisão mais que alguém, um homem ou uma mulher, pode fazer. A decisão, olha só, menos inteligente que você pode fazer é você decidir com quem... você é solteiro, né? É você decidir com quem você vai se casar mediante a sua mente natural. No lugar de você utilizar a mente espiritual que você tem, no lugar de você utilizar a inteligência espiritual que você tem, aí você decide, né? A galerinha jovem, hein? Aprende isso aqui pode salvar o seu futuro, amém? Isso pode salvar o seu futuro. Você conhece mulheres que sofrem aí com maridos dão trabalho? Eu conheço muitas. Então, você vai salvar muita coisa lá na frente. Então, olha só, toda decisão, né, que nós tomamos sem Deus, isso é uma decisão tola. Por quê? Na semana passada, nós falamos sobre isso aqui, ó. Nós falamos que, baseado em João capítulo 15, versículo 5, que diz, Jesus disse, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? O que Jesus disse? Ele não só disse, ele determinou.
Ele disse: sem mim, Júnior, você não pode fazer coisa alguma. Sem Deus, tudo que você fizer não tem êxito. Amém? Não é isso que o Senhor diz? Sem mim vocês não têm êxito. Sem mim aquilo que você fizer não prospera. Amém? Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos na semana passada foi o que Paulo diz em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós aprendemos que através de Deus, nós temos êxito em tudo que nós fazemos. Tudo que você fazer em Deus, você vai prosperar, você vai ter êxito. Estou falando o prosperar segundo essa terra, não. Segundo os princípios deste mundo, não. Estou falando de prosperar no sentido de Deus, no sentido do reino de Deus. Então, tudo que você fizer através de Deus, você vai ter êxito, você vai alcançar o objetivo que Deus quer para a sua vida. Então, diante disso, nós aprendemos que nós nos deparamos com duas situações, duas escolhas que nós podemos ter. Uma, tomar a decisão tola de fazer algo sem Deus, ou tomar a decisão inteligente de fazer tudo através de Deus. Amém? Então, é muito fácil você identificar qual é a decisão que nós temos que tomar. A decisão inteligente que um homem ou mulher faz, ele não faz nada sem Deus. Ele não faz nada sem Deus, absolutamente nada sem Deus. Tudo que ele faz é mediante o Espírito de Deus, tudo que ele faz é mediante a palavra de Deus, porque ele é inteligente, ele tem a mente de Cristo. Ele já aprendeu que através de Deus ele tem sucesso. Sem Deus é só fracasso. É só bater a cara na parede o tempo todo. Então, olha só, e nós aprendemos na semana passada que uma das provas que nós fazemos coisas sem Deus é a questão da ansiedade. Tudo que você faz movido por ansiedade, você está fazendo sozinho. Você está fazendo sem Deus. E hoje, na semana passada, nós aprendemos muito sobre Abraão. Abraão tomou decisões ansiosas sem Deus. Ele antecipou as coisas. Ele deveria ter esperado o tempo de Deus, mas ele antecipou. Ele trouxe consequências sérias na vida dele. Então, você não pode tomar essa decisão tola, como Abraão tomou. A decisão de antecipar as coisas. Espera o tempo certo. Espera o momento certo. Espera o momento de Deus. Há um momento de Deus para todas as coisas debaixo da terra. Tudo na sua vida, Deus já determinou um tempo certo. Amém? E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da vida, de Moisés. Nós vamos falar hoje sobre a segunda prova que alguém faz algo sem Deus. A segunda prova que alguém está tomando a decisão tola de fazer algo sem Deus é a decisão de fazer as coisas pela sua própria força. Na semana passada nós falamos sobre fazer coisas movido por ansiedade. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre você tomar decisões. Você querer construir algo com a sua capacidade, sua força. É sua capacidade pessoal, humana. É aquilo que a Bíblia chama da sua natureza, sua carne. Então você, olha só, você que tem a mente de Cristo, a inteligência de Cristo, você não vai fazer nada pelas suas forças. Você não vai construir a sua casa pela sua força. Você não vai construir o seu ministério com a sua força. Você não vai, olha só, você não vai ter nenhuma ação mediante a sua força. A Bíblia diz, olha só, em Salmo 127, ouça, Salmo 127, versículo de número 1, diz o seguinte: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem
Ele ama. Amém? Aqui em Salmo 127, Davi disse que se não for o Senhor que for construir as nossas casas, em vão, né, é o nosso trabalho em construí-la. Se nós formos construir nossas famílias, mediante a nossa força, mediante os nossos esforços naturais, irmãos, com certeza, tem pessoas que estão aqui hoje, que estão se sentindo, né, injustiçadas por Deus. Dizendo assim, Deus, eu me esforço tanto, por que as coisas não acontecem na minha vida? Eu tenho me dedicado tanto, mas as coisas não vão. Parece que as coisas não prosperam, não tem êxito. Parece que eu fico patinando a vida inteira. É por causa disso aqui. Davi já tinha descoberto. Olha, ele está falando de família no Salmo 127. Todo o Salmo 127 fala de família. Está falando, olha, se eu for construir a minha família, através das minhas forças, do meu intelecto natural, sabe, das minhas gritarias, das minhas brigas dentro de casa, ele está dizendo, eu posso fazer isso, mas isso não vai valer nada. Porque se o Senhor não for aquele que edifica os meus filhos, se não for o Senhor que está trabalhando no meu casamento, nada vai ter êxito, vai ser tudo inútil, vai ser esforço tolo. Irmãos, ninguém quer simplesmente trabalhar. Todos nós trabalhamos para ter resultado. Na nossa vida também, de modo geral, é assim. Você tem ações dentro da sua família porque você quer ter resultado nela. Só que toda ação que é meramente sua, aquilo que é obra sua, esforço seu, intelecto, palavra sua, decisões sua, né, ações sua, tudo isso, irmãos, se o Senhor não agir, eu quero te dizer, você vai trabalhar de graça, você vai trabalhar sem êxito. Ele está dizendo, olha o que Davi está falando, eu posso montar guarda o tempo todo tentando vigiar a minha família, descabelar com a preocupação dos meus filhos, mas ele diz, se não for o Senhor aquele que guarda os meus filhos, se não for o Senhor que guarda o meu casamento, em vão é a minha preocupação, em vão é as minhas noites sem dormir, preocupado com aquilo que está acontecendo na minha casa. Então você que é inteligente, você que tem a mente de Cristo, tem a inteligência de Cristo, não decida tomar decisões na sua vida, não faça nada na sua vida, se não for movida pelo Espírito de Deus. Nós somos somente canais do Espírito, somos canais de Deus. Você não é o protagonista da história, você não é o centro da história, eu não sou o centro da história. Ele está falando, se Deus não for o centro da história, tudo vai por água abaixo, a minha casa vai por água abaixo. Então, é isso. Outra coisa que a Bíblia também fala a respeito disso, em Gálatas, abra aí, por favor, sua Bíblia, Gálatas 5. Os irmãos estão entendendo? Gálatas, nós vamos ler o capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não se deixe enganar. Significa o quê? Que eu posso ser enganado. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Olha só, aqui Paulo está dizendo o seguinte, que querendo você ou não, achando bom ou ruim, todos nós estamos debaixo da lei da semeadura. Eu sei que a maioria aqui conhece a respeito disso, mas nós temos que relembrar novamente. Temos que estar atentos novamente. Estamos debaixo de uma lei de semeadura. A lei da semeadura é dizendo o seguinte, olha só, você plantou na carne, nós vamos colher o quê? Destruição. Nós plantamos o Espírito, vamos colher a vida eterna. Não sei se você percebe isso, mas essa decisão é uma decisão diária. É uma decisão o tempo todo que nós temos. Lançar semente. O que é lançar semente?
ações, decisões, palavras, atitudes que nós temos. Isso tudo é semente. O tempo todo você está tendo, olha só, a oportunidade de tomar a decisão inteligente. Eu entendi. Se eu semear no Espírito, eu vou colher vida eterna. Então o que eu vou fazer? Vou semear no Espírito. Pode ser o caminho mais difícil, mas eu vou semear no Espírito. Porque eu sei que no final eu vou colher vida eterna. No final eu vou ter êxito. Eu vou ter o resultado que eu gostaria a respeito de áreas da minha vida. Então isso aqui é importante, você ter a mente de Cristo. Você já identificou. Mas aqui no capítulo 5, versículo 16, fala o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, há um conflito, há uma guerra dentro de nós. Mas Paulo, no versículo 16, ele já diz o seguinte: viva pelo Espírito. Está dando a dica para pessoas que têm a mente de Cristo. Olha, a decisão melhor é você viver pelo Espírito. No versículo de número 25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas eles andam segundo a carne. Talvez você ache que toda pessoa que tem o Espírito Santo vive mediante o Espírito. Não é. Muitas pessoas têm o Espírito de Deus, mas as práticas diárias deles são práticas naturais, são humanas simplesmente, são carnais. Tem o Espírito de Deus, deveria se utilizar dele. Tem a mente de Cristo, deveria se utilizar dela. Mas continua decidindo, pensando, falando, mediante as suas coisas naturais. Plantou na carne, colhe destruição. Há essa luta constante. Vamos colocar uma coisa muito comum no nossa vida diária, nos nossos casamentos. Quando as ações carnais do homem e da mulher são muito diferentes. Vamos colocar que você, como mulher, você vê uma área que você vê que o seu marido precisa de mudanças. Qual que é a escolha natural, carnal, que as mulheres tomam? A maioria toma isso. Faz assim, ó, ela pega a metralhadora e faz assim, ó. Mulher, olha aqui, ela dispara a metralhadora dela. Ela fala de manhã a mesma coisa, ela fala à tarde a mesma coisa, ela fala à noite a mesma coisa. Ela acorda de madrugada para lembrar ele a mesma coisa. É ou não é, queridos? Estou falando de vocês não, estou falando aqui da minha casa. Não estou falando de vocês não, pode ficar despreocupado. Estou falando de mim, do meu casamento, da minha vida. Só que Salomão, ele diz que isso não funciona. Mulher, isso não funciona com o homem. Isso não funciona. Você está perto de uma mulher aí? Amém? Diga para ela assim, olha, isso não funciona. Sabe o que Salomão fala? Ele fala o seguinte, que é melhor morar... Esse texto é muito interessante. Ele diz o seguinte, é melhor morar no deserto do que ter uma mulher rixosa. Você o que é rixosa? É briguenta. É a mulher que fala o dia inteiro. Ele fala, eu prefiro morar no deserto, ser solteiro, não ter ninguém, não ter nada. Eu prefiro morar lá do que ter uma mulher que fala o dia inteiro na minha cabeça. É Bíblia, irmão, não é eu não é criação minha não, é Bíblia. Mas qual que é a decisão inteligente? Pedro diz o seguinte, que a mulher, ela ganha o marido sem usar uma única palavra. Ela alcança o coração do marido. Como? É falando o dia inteiro.
Isso aí é uma decisão tola de uma mulher. Esse dia não sei quem que eu estava vendo. Acho que na Sky, não sei. O marido falando, a mulher foi falando, até que ele, pá! Meteu o pé na porta, ficou um buraco lá. Eles foi vender a casa, o buraco estava na porta ainda. Já ouvi um crente falando, a mulher foi falando. Não estava endemoniado não, irmãos. Tá? Não estava endemoniado não, irmão. Pegou a televisão, fez assim, ó. Mulher, você não convence seu marido com força. Você não convence. Você só vai fazer o seguinte, você só vai atiçar. Olha aqui, você tem que ser inteligente. É igual uma bomba lá. Você só vai atiçar o pavio, né? Pavio. Agora, olha só, vamos para o lado dos homens. Qual que é a decisão tola? Olha só, que o homem pode ter. Se a mulher usa a repetição, o homem usa a força. Você acha que o homem fica falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes com a mulher? Ele não faz isso não. Ele vai guardando aquele negócio e vai indo, até o dia que ele dá um berro lá dentro de casa. Ele quer usar a sua força. Só que eu te falar, essa decisão é tola. Porque isso só vai produzir ferida na sua esposa. Só vai produzir divisão na sua casa. Isso vai produzir destruição. A mulher que fala demais vai produzir destruição. O homem que dá um tapa na mesa e diz mais alto, querendo impor sua força de qualquer jeito, isso é uma decisão tola. Isso vai produzir destruição. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Só ouça. O Senhor diz o seguinte: nada por força ou por violência, mas tudo pelo poder do meu Espírito. Nada por força ou por violência, mas pelo poder do meu Espírito. Glória a Deus. Nada é pela sua repetição falatória. Para as mulheres, nada é pela ignorância masculina, nada. Tudo tem que ser por meio do Espírito de Deus. Você tem uma mente inteligente. Toma decisões inteligentes. A decisão mais inteligente é você fazer tudo mediante o Espírito de Deus. Vai falar com seu marido, deixa o Espírito falar através de você. Você vai falar com sua mulher, deixa o Espírito falar. Vai falar com seus filhos, deixa o Espírito de Deus falar. Irmãos, o Espírito Santo fala só quando alguém está aqui na frente pregando, não. O Espírito Santo fala principalmente no nosso dia a dia. Você é um canal do Espírito de Deus. Eu falei para vocês que os 3 principais homens do Velho Testamento, eu falei para os irmãos que os 3 principais homens do Velho Testamento, eles tomaram decisões de fazer sozinhos, sem Deus. Abraão fez mediante a ansiedade, Moisés fez mediante a força humana. Abra sua Bíblia lá, em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, segundo livro da Bíblia. Os irmãos acharam? Enquanto você vai achando aí, Êxodo 2, 11, vou te falar quem que era Moisés. Moisés, ele era hebreu, olha só, quando a mãe dele gerou ele, né, deu à luz, Faraó decidiu, porque Faraó representa Satanás, Faraó decidiu matar todas as crianças abaixo de 2 anos. A mãe de Faraó, a mãe de Moisés, pega o filho dela, movido pela inteligência de Deus, algo que Deus colocou
no coração dela, na mente dela. Ela foi lá, colocou Moisés, soltou ele no rio. E na descida do rio, quem estava lá? A filha de Faraó. Ela pega aquela criança, adota ela como filho. E Moisés foi crescendo como um príncipe do Egito. Então, na verdade, ele cresceu como neto de Faraó. Vocês todos aqui sabem disso. Só que, quando ele estava na fase adulta, Deus revela para Moisés que ele seria, presta atenção, ele seria o instrumento de Deus para libertar o povo do Egito, que já estava há mais de 400 anos, preso, escravizado pelo Egito. Deus fala para ele, revela para ele, que ele seria esse instrumento. Olha, Moisés, você vai ser o canal para libertar o meu povo dessa escravidão do Egito. Ok? No capítulo 2, versículo 11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio, espancaram dos hebreus, correu, olhou por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian, e ali assentou-se à beira de um poço. Então, Moisés foi lá para ver como estava se passando o povo dele, os irmãos dele. Quando ele chegou lá, ele se deparou com a mesma situação que nós nos deparamos, só que nós não percebemos. Ele pensou assim: é para mim libertar o povo? Então, quando nós entendemos a respeito de uma ação, nós temos 2 decisões: fazer pelo Espírito ou fazer pela natureza humana, pela carne. Moisés tomou uma decisão equivocada, uma decisão tola. Ele deu uma olhada em volta, achou que não tinha ninguém vendo, foi lá, catou uma pedra e aí fez assim, matou. Foi lá, enterrou, escondeu. O que isso mostra, irmãos? Moisés tentando fazer as coisas pela sua própria força. Ele achou que libertar o povo ia ser no braço. Ele achou que libertar o povo ia ser pela sua natureza humana. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, só ouça. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que ele está falando? Confie no Senhor de todo o seu coração. Faça tudo segundo o Senhor, é isso que a Bíblia está nos falando. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor. Faça tudo mediante o Espírito de Deus. Se nós fizermos tudo mediante o Espírito Santo, aqui está dizendo, reconheça seus caminhos ao Senhor. Tudo que você for falar, tudo que você for pensar, tudo que eu for decidir, seja pelo Espírito de Deus. Mas Moisés não fez isso. E a maioria das pessoas ainda continuam fazendo assim. Repetindo as mesmas coisas que Moisés fez. Pegando a pedra e
e usando a força natural. Aí fala assim: pastor, Deus é muito ruim comigo. Eu estou fazendo e parece que Deus não faz nada. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos muito importante, muito importante. Deus não tem compromisso com aquilo que eu faço mediante as minhas forças. Deus não tem compromisso. Olha aqui. Deus, Ele vai olhar para mim. Ele pode ver, olha aqui, eu me desgastando, suando, tentando resolver as coisas. Enquanto eu não aprender a fazer pelo Espírito, Deus não tem compromisso. Deus fez algo na hora que Moisés matou aquele homem? Deus fez algo? Deus teve alguma atitude? Não teve. Porque Ele não tem compromisso com a nossa carne. Deus não tem compromisso com a sua natureza humana, a sua carne, não tem. O compromisso dele é com o Espírito dele. Tudo que você fizer mediante o Espírito de Deus, Ele tem compromisso com o Espírito Santo. E Ele vai, olha só, Ele vai ver você agindo mediante o Espírito. E Ele vai se comprometer com aquela ação. Porque você está tomando atitudes inteligentes. Atitude de agir pelo Espírito. Você está achando que Deus tem compromisso com a nossa carne? Tem não, irmãos. Davi disse lá no Salmo 127, você pode trabalhar dia e noite. Se você não está pensando em prosperar segundo Deus, Deus não tem compromisso com as suas finanças. Você está achando que você vai prosperar só trabalhando, se desgastando? Deus não tem compromisso com isso. Ele está falando inutilmente, eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro. Deus não vai fazer nada. Ele não tem compromisso com pessoas que querem agir mediante a sua carne. Ele não tem compromisso com isso. Agora, quando você tem compromisso com Deus, de forma inteligente, você fala: rapaz, eu vou prosperar, mas mediante o Espírito. Eu vou prosperar segundo os mediantes da palavra, os princípios da palavra de Deus. Deus fala: eu tenho compromisso com essa pessoa. Tem compromisso com ela. Porque o que ela faz é mediante o meu Espírito. Segundo a minha palavra, tem compromisso com ela. Sabe o que nós aprendemos aqui quando Moisés erra a respeito disso? Sabe o que nós temos que aprender, queridos? Duas coisas que acontecem quando você age segundo a sua carne. Só uma coisa que eu quero lembrar para você. Não posso esquecer. Lá em Mateus 16, só ouça. Vou ser rápido aqui. Mateus 16, 22. Não posso esquecer disso aqui. Então Pedro, chamando a parte de Jesus, começou a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Amém, irmãos? Os irmãos estão vivos aí? Glória a Deus. Olha só, esse texto aqui, por que eu quero falar esse texto com os irmãos? É para mostrar uma coisa, que Satanás, observa bem, Satanás, ele está por trás da nossa carne. Entendeu bem? Satanás, ele está por trás, ele está agindo por trás da nossa natureza humana. Pedro, olha aqui, nesse momento, Jesus está falando para eles: olha, é preciso que eu, o Filho do Homem, ele fala o Filho do Homem, ele sofra, ele morra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Quando Pedro ouviu isso, olha aqui, quando o homem natural viu isso, chamou Jesus à parte e disse: sabe quando você está conversando na frente de todo mundo, alguém fala, ele diz assim, não pensa não? Isabela, vem cá, deixa eu te falar um negocinho aqui, ó. Pedro chamou Jesus no canto e disse: Senhor, você está ficando doido? Ele está dizendo, ele chega mais ou menos assim: rapaz, você tem discípulos, você não tem um bando de frouxo aqui não. Nós não vamos deixar você morrer não, você está doido. Quando Pedro fala isso, irmãos, você tem que aprender isso aqui. Você tem que identificar isso. Tudo que você faz na carne, na natureza humana, que é mediante a obra humana, estou falando aqui, ó, mente humana, tudo aquilo que a Bíblia chama de carne,
Por trás disso está Satanás. Quando Jesus viu Pedro tendo aquela atitude carnal, o Senhor não repreendeu Pedro, o que estava aparente. Ele podia dizer: arreda de mim, Pedro, sai de perto, cara. Eu vou morrer, é necessário que o Filho do Homem morra. Mas ele não fala com Pedro, ele fala com o que estava por trás. Ele repreende o que está por trás. Por isso que a Bíblia diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Satanás estava agindo segundo a natureza da carne de Pedro. Por isso o Senhor repreende ele. Todas as palavras que nós falamos, segundo a carne, Satanás está por trás. Todas as coisas que nós decidimos, mediante a carne, por trás há um domínio de Satanás. Por isso o Senhor repreendeu Pedro, dizendo, Satanás dizendo, arreda de mim, porque você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens, você pensa nas coisas dessa terra. Jesus estava dizendo o seguinte: Satanás, você está aliado à carne humana. Quando Pedro toma aquela decisão de matar aquele homem, usando a sua força, duas coisas nós aprendemos acontecem nas nossas vidas quando nós tomamos decisões carnais. Primeiro, destruição. Isso aqui é notório. Pedro matou um homem que não deveria ter matado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas coisas na sua vida você já matou que não deveria ter matado? Quantas coisas eu, irmãos? O Júnior Pires. Quantas coisas, irmãos, eu com a minha própria mão destruí. Porque eu decidi falar algo segundo a minha carne. Decidi fazer algo segundo a minha carne e eu produzi destruição. Irmãos, o instrumento de Satanás é o pecado. E o pecado, ele está na natureza humana. Desde o jardim do Éden, o pecado entrou na natureza humana. É por isso que a Bíblia fala, Tatiane, viva pelo Espírito, não vive segundo a carne, porque o pecado está na sua natureza humana. Mas aí, nós temos que lembrar que Satanás, ele se utiliza do pecado que está na natureza humana. Nós temos que parar para analisar, irmãos. Será que você não está destruindo coisas importantes na sua vida? Porque você está tomando atitudes naturais. Pastor, mas eu amo tanto aquilo. Eu sei, irmãos, eu sei que você ama. Eu sei que você se preocupa. Mas as ações carnais suas só produzem destruição. Segunda coisa que a gente aprende através de Moisés, que todas as vezes, além de destruir, nós retardamos o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando Moisés mata aquele homem, Faraó viu aquilo, ouviu falar daquilo. Faraó decide matar Moisés. Moisés foge para o deserto e ele fica lá 40 anos. O que ele fez? A atitude tola dele, a atitude da carne dele levou ele a retardar o propósito de Deus na vida dele. Irmãos, aqui, acorda espiritualmente. Tem coisa na sua vida que já deveria ter acontecido há muito tempo. Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo o seguinte: olha, eu deveria escrever para vocês como homens adultos, como pessoas espirituais, mas até hoje eu tenho que escrever para vocês como crianças, porque vocês são carnais. Ele estava dizendo, olha, vocês estão retardando o processo, vocês estão retardando o propósito, vocês deveriam estar lá na frente, mas porque vocês estão tendo atitudes carnais, isso está retardando. Nós deveríamos estar lá na frente. Muitas coisas já deveriam ter acontecido, não acontece, sabe por quê? Porque você paralisa o propósito de Deus na sua vida. Paralisa. Eu gosto muito de uma história que o Watchman Nee, um dos maiores escritores cristãos, ele escreve dizendo o seguinte: a história de um irmão, não sei se você já ouviu falar sobre isso, de um grupo de irmãos que decidiu tomar banho no rio.
Rio Uru? Dona Rosa? O Rio Uru, né? Não era o Rio Uru, não, mas era um rio. Os irmãos foram decidiram tomar banho. Sempre tem aquele irmão que não sabe nadar, mas quer mostrar que sabe nadar, né? Irmãos, um dia eu tentei fazer isso numa represa, meu Deus. Tinha um barquinho assim, e eu pulei, parecia que estava perto, irmãos, mas para quem não sabe nadar é longe. Irmão, quando eu cheguei perto, eu não sei, eu bati a mão, o braço, a perna. Eu acho que o barco só ficava mais longe, o barquinho. Eu queria chegar no barquinho. Cheguei, irmãos. Quase que eu, graças à misericórdia do Senhor, eu ainda consegui afundar, ter um pouco de calma, afundar, bater no chão e voltar para trás. Eu não fui para frente mais. Eu voltei para trás, consegui colocar meu pé no fundo. Ele conta que esse irmão, um dos irmãos começou a se afogar. E tinha um grupo de pessoas que estavam em volta do rio. E eles não tinham condição de nado, né, para pular e salvar aquele irmão. Mas tinha um irmão que eles comentam que ele era, né, um ótimo nadador. E ele tinha condição de salvar aquele irmão. Quando eles viram o irmão se debater naquela água e pedindo socorro, né, aquele desespero, o que eles olharam? Eles olharam para o irmão e falaram assim, olha, vai lá, salva. Aquele irmão, irmãos, não fez nada. Ficou simplesmente olhando, observando. E os irmãos começaram a insistir, olha, pula, ele vai morrer. Ele não fez nada, paralisou, ficou só observando. Irmão, chegou um ponto que os irmãos ficaram indignados, dizendo, rapaz, nosso irmão vai morrer, você não vai fazer nada, vai deixar ele morrer. O ótimo ele escreve dizendo o seguinte, que na hora que aquele irmão, ele, depois de algum tempo se debatendo, ele afundou o irmão que estava à beira do rio, pulou, salvou aquele rapaz, trouxe para fora, fez o procedimento que precisava ser feito, o irmão voltou à vida, e as pessoas que estavam em volta ainda continuaram indignados, dizendo, olha, você podia ter salvado antes, você podia ter tido uma ação antes, ele quase morreu por culpa sua. O irmão falou, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você nunca tenta salvar alguém enquanto ele está se debatendo. Deixa eu explicar uma coisa para você, um princípio. Irmão, Deus não vai fazer nada enquanto você tenta se debater com a sua própria força, resolver seus problemas do seu jeito, com a sua... Deus vai, olha aqui, estou falando sério, não estou brincando a respeito disso não. Deus vai olhar para nós e vai falar assim, até quando, hein, dona Ana? Até quando você vai ficar aí tentando lutar, né? Resolver as coisas com a sua mente, com as suas forças, com as suas palavras, com a sua preocupação. Estou aqui te esperando. Nós temos que aprender, irmãos, que quando o homem age pela carne, Deus para. Mas quando o homem para, irmãos, Deus começa a agir. Aonde você vê isso? Abra sua Bíblia no Salmo 46. Abre aí, por favor. O Salmo 46 é um salmo que fala a respeito de guerra, de luta. Diz o seguinte, Salmos 46, versículo de número 7. Vou ler a partir do versículo 6. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Está falando de guerra. Aí, versículo 10. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Diga para o irmão que está ao seu lado. Pare de lutar. Saiba que o Senhor é Deus.
Diga para ele: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esses dias eu acho que eu assisti uns 3 ou 4 filmes de guerra. Não por causa disso aqui. Eu assisti, eu gosto. E na guerra, irmãos, nenhum comandante diz para os soldados dizendo assim: para de lutar. Você não vê isso. Você vê o contrário. Os comandantes dizem: lutem, dá a sua vida. É isso que eles falam. Mas o Senhor fala o contrário para o povo de Israel, dizendo o seguinte: olha, pare de lutar. Não está falando, muitas das pessoas lê isso de forma equivocada. Está dizendo o seguinte: não está falando que o Senhor está dizendo para nós: o Senhor está dizendo o seguinte: pare de lutar, Luciana, segundo a sua natureza humana. O que é que nós ouvimos através do divino esses dias? Que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Está dizendo: olha, para de lutar segundo a sua carne. Eu estava lembrando, né, enquanto eu li aqui, eu lembrei da Dona Rosa. Dona Rosa orou muitos anos pelo Marcos Paulo. Mas, irmãos, olha aqui, a chave da conversão do Marcos Paulo, né, Dona Rosa? A chave da mudança, da conversão do Marcos Paulo, foi um dia, a irmã Rosa na célula, Deus usou alguém para falar com ela assim: olha, que o Marcos Paulo era do Senhor e que ela deveria descansar no Senhor. Marcos Paulo é o filho da irmã Rosa que demorou, o que mais demorou a converter, né? Enquanto a Dona Rosa não parou de lutar segundo a carne, Deus não agiu. Mas o dia que ela reconheceu, dizendo: Deus, o Marcos Paulo é do Senhor, o Marcos Paulo é seu, eu descanso, eu confio. O que é que Deus fez? Ah, agora, Dona Rosa, você entendeu? Agora você tomou a decisão inteligente. Agora eu vou agir, agora eu vou fazer. Está entendendo, irmãos? Quem está compreendendo? É isso. Você não vai retardar mais o propósito de Deus na sua vida. Só te lembrar algumas pessoas que decidiram de forma inteligente. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Não abra, só ouça, você vai entender melhor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Quando Davi foi lutar contra Golias, Davi tomou uma decisão inteligente. No versículo 45, quando ele foi lutar contra Golias, ele disse: Davi, porém, disse ao filisteu: você venha contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Vamos dizer bem forte isso? Diga comigo: a batalha, diga mais forte: a batalha é do Senhor. Mais forte: a batalha é do Senhor. E ele termina dizendo: e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha que decisão inteligente. Ele foi lutar contra Golias. Ele decidiu: vou lutar mediante o Espírito. Não vou lutar segundo as armas humanas, a espada, né, a lança, o escudo. Mas ele, olha só, decidiu lutar. Irmãos, presta atenção. Você só vai conseguir vencer grandes desafios quando você decidir lutar pelo Espírito. Tem coisas na sua frente que parece que nunca saiu. Olha aqui. Tem coisas muito grandes na sua frente que parece que nunca saiu. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eles não saíram
não é porque eles são poderosos, é porque você está usando as armas erradas. Eles não são poderosos, poderoso é o Senhor. A Bíblia diz, maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Outra pessoa que tomou a decisão correta, eu vou só citar Mateus capítulo 5, versículo 1 até o 11, quando Jesus foi lutar contra Satanás, a Bíblia diz que Jesus ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, o que ele fez? Quando Satanás se aproximou dele, ele usou a ferramenta poderosa que nós temos, que é a palavra de Deus. Satanás dizia, pega as pedras, transforma em pão. O Senhor diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Presta atenção, irmãos. Olha aqui, Satanás queria induzir Jesus a agir mediante a natureza humana. Está entendendo isso aqui? É isso que Satanás ele tenta induzir você, me induzir. Júnior, fala segundo a carne, age segundo a carne, pense segundo a carne. Faz isso. Ele tenta te induzir a respeito disso. Mas Jesus não fez isso, ele tomou uma decisão inteligente. Ele falou, rapaz, falei igual Paulo César, ou ele falou igual eu, né? Rapaz, se eu venço pelo Espírito, então eu não vou agir pela carne, que eu vou perder. Então eu vou agir pelo Espírito. Jesus foi lá e tudo o que ele fez foi mediante o Espírito. Volta lá para Êxodo, capítulo 2. O capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Como que nós devemos agir? 3 formas. 3 atitudes inteligentes que nós vamos tomar. Você vai tomar em nome de Jesus. No seu dia a dia, você vai aprender a fazer isso. Êxodo 3, depois de 40 anos, né? 40 anos no deserto, Deus chama novamente Moisés. Agora, no lugar de Moisés usar a força, a partir do capítulo 3, ele fala o seguinte. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Chegou a Horebe, o monte de Deus. Ouça bem isso. Horebe, o monte de Deus. Primeira coisa, primeira decisão inteligente que nós temos. Não faça nada sem para o monte de Deus. Você sabe por que Moisés libertou aquele povo? Às vezes a gente lê, eu costumo pensar muito sobre isso. Nós lemos a Bíblia muito de forma simplista, né? Ah, Faraó morreu, o exército dele morreu. Ah, é muito assim, muito simples a forma da gente pensar a respeito do que a Bíblia está dizendo. Irmãos, o Egito naqueles dias é a mesma coisa, porque o Egito era o maior império sobre a terra. O Egito dominava sobre a maioria das nações da terra. É mais ou menos, irmãos, mais ou menos o que é os Estados Unidos hoje para nós. Então, olha só, Moisés libertou um povo, uma nação de quase 1 milhão de pessoas que estava lá no Egito. Moisés tirou aquelas pessoas de lá. Deus destruiu o Faraó e todo o seu exército. Já imaginou sair um noticiário assim, mais ou menos assim? Todo o exército dos Estados Unidos foram exterminados, todos eles morreram. E o principal líder dele, né, o presidente dos Estados Unidos, também morreu. Já imaginou o impacto disso? Foi isso que aconteceu.
O maior império, irmão, desabou na terra. O maior líder da terra foi desabado. Mas por que isso aconteceu? Porque um dia Moisés decidiu, lugar de ser tolo e querer fazer as coisas na força, antes dele fazer qualquer coisa, ele aprendeu: vou para o monte de Deus. Sabe qual que é o monte nosso, irmãos? É o que está lá escrito lá em Mateus 6,6. Vá para o seu quarto e ore em secreto no seu quarto, e o seu pai, que ouve você em secreto, o recompensará. Com todo respeito, olha aqui, todo respeito. Se o Senhor está falando isso para nós, é para nos ensinar. Irmãos, é tão tolo você sair para o seu dia de trabalho, de luta, sem você ter ido para o Monte Horebe, irmãos. Sem você ter ido para o seu quarto e gastar tempo diante do Senhor, reconhecendo que você não pode fazer nada sem o Senhor. Deixa Deus fazer a ficha cair, querido. Antes de você sair loucamente ir para trabalhar, lembra de uma coisa: decisão inteligente, mente de Cristo. Antes de eu sair para trabalhar na minha luta do meu dia a dia, vou para o meu quarto, vou separar tempo para me orar. Mas o que a maioria faz? Decisões tolas. Levanta, dá uma escovada no dente, né, veste uma roupa mais ou menos e vai para a guerra. Depois não tem êxito, não tem êxito e fica pensando: por que Deus não age? É porque você não foi para o monte antes. Moisés aprendeu. No lugar de eu pegar a pedra e fazer a minha força, vou para o monte, vou falar com o meu Senhor, vou priorizar o meu relacionamento com Deus, através do Espírito, vou aperfeiçoar o meu espírito para que eu possa ouvir melhor o Senhor, para que eu possa ter entendimento a respeito de Deus, para que eu possa agir mediante o Espírito Santo, no lugar de mediante a carne. Irmão, quando o circo pegar fogo na sua casa, no lugar de você ficar estressado e agir segundo a carne, você vai ter uma mentalidade de Cristo, você vai ter paciência, você vai saber agir de forma correta, dentro do seu ministério, dentro da sua vida financeira, dentro da sua vida emocional. Vá para o Monte Horebe primeiro. Isso é importantíssimo. Antes de fazer qualquer coisa, irmãos, ore. Sabe o que o maior reformador, Martinho Lutero, que foi um grande canal de Deus para trazer a reforma protestante, que até nas escolas nós estudamos a respeito dele. Sabe o que ele falava? Ele falava o seguinte: que um dia, observa a atitude desse homem. Sabe por que esse homem dividiu a história? De certa forma. Porque ele dizia o seguinte: que o dia que ele tinha muita coisa para decidir, nossa, eu levantei, hoje eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas reuniões, né? Como ele era um homem importante, olha, eu tenho muitas coisas para tomar decisões importantes. Sabe o que ele falava? O dia que ele tinha muita coisa importante para fazer, ele orava 3 horas antes. Sabe por que esse cara teve êxito, irmão? Sabe por que as coisas dele deu certo? Porque antes dele decidir fazer qualquer coisa, gastava 3 horas. Qual que é a maioria da mentalidade das pessoas? Tem muita coisa para fazer. Deixa o Monte Horebe, deixa a oração de lado, tem que fazer. Irmão, não faça nada antes de você orar. Aprenda isso. Diga para o irmão que está ao seu lado: não faça nada sem você orar. Segunda coisa, versículo de número 2 aí de Êxodo. Moisés aprendeu a tomar decisões inteligentes. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saiu no meio de uma sarça. Moisés viu, e embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Segunda coisa, não faça nada sem Deus se manifestar. O que é esse Deus se manifestar? É Deus falar com você. Não faça nada sem Deus falar com
você. Irmãos, tudo que Deus quer que você faça, Ele vai falar com você antes. Você sabe o que o Espírito Santo fala com você no seu dia a dia? Amém? Você tem percepção espiritual a respeito disso? Você tem que desenvolver a respeito disso. Sensibilidade espiritual. Perceber o falar de Deus no seu coração. Irmãos, muitas das vezes nós fazemos coisas sem Deus ter falado para a gente fazer. Irmãos, no nome de Jesus, nós vamos abrir outra igreja. Outro tempo, nós vamos abrir. Mas Deus não falou comigo ainda. Deus não falou, ó, Júnior, faz agora. Deus não falou isso. Na hora que Deus falar, irmãos, Deus falar, Júnior, é agora, vai. Vamos, irmãos, e vai dar certo, e vai prosperar, e vai acontecer. Agora imagina eu pensando, eu já sei. Nós abrimos uma igreja, deu certo, agora eu sei como é que faz. Eu sei o jeito que faz. Irmãos, eu tenho orado diante do Senhor, o Senhor fala comigo. Qual que é a estratégia que o Senhor quer? Qual que é o momento que o Senhor quer para nós iniciarmos? Nos mostra, fala comigo. Irmãos, na hora que o Senhor falar, irmãos, vou fazer igual eu fiz lá para o Cerrado. Na época eu tinha YBR, 2008, pretinha. Peguei a YBR, passei em casa, tomei um café e Cerrado. Andar rua por rua, encontrar um lote. Encontrei o lote. Falei, quanto é o lote? É tanto. Deus vai nos abençoar. Compramos o lote. Deus falou comigo. Deus vai abençoar, nós vamos construir. Sabe? Deus falou para abrir aqui. Então Deus vai levantar pastores segundo o coração dele. Essa igreja vai prosperar, vai crescer. Mas irmão, não faça nada sem Deus falar com você. Aprenda, seja inteligente. Não faça nada se Deus não falar com você. Irmãos, quando Deus fala com você, Ele está dizendo o seguinte: Beto, é o seguinte, você está fazendo, eu estou mandando você fazer, a minha assinatura está aqui embaixo, eu te dou a garantia que o que você vai fazer agora vai dar certo, vai prosperar, porque eu que mandei você a fazer. Você sabe por que Moisés deu certo? Porque foi Deus que mandou ele ir, irmãos. Na verdade, você vê a história, Moisés nem queria ir mais, mas Deus falou, vai, eu estou te dando o aval. O Senhor disse para ele, pega esse pedaço de pau aí, joga no chão, virou uma cobra. Está dizendo, isso aqui é meu aval, é meu sinal. Pega a água, joga no chão, quando você jogar no chão vai virar sangue. É meu aval, é meu sinal. Tomando decisões, muitas azares sem Deus falar nada, irmãos. E por último, tudo que você fizer, seja pela fé. Aqui diz que, o versículo 2 ainda, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, a sarça era uma planta, e ela estava em chama. O que é em chama, irmãos? Ela estava em atitudes, em ações, e não era consumida pelo fogo. A sarça representa eu e você. O fogo, irmãos, representa as ações do Espírito de Deus em nós. Então, quando você, olha só, terceira coisa, tudo que você fizer, seja pelo Espírito de Deus. O que representa fazer pelo Espírito de Deus? Faça tudo pela fé. Quando você age pela fé, irmãos, você não cansa. Você não se desgasta. Está entendendo? Não cansa, irmão, você tentar... Olha, estou falando de família, né? Agora há pouco. Não cansa demais você querer resolver na força, no estresse e tal, naquela coisa. Porque ela não cansa, não cansa. É por isso que Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que o Senhor estava te ensinando aqui? Está dizendo, olha, vem cá, você está cansado e sobrecarregado pelo Marcos Paulo? Vou te ensinar, vou te dar um fardo leve. Todas as ações suas vai ser pelo Espírito de fé. Irmão, se você fizer isso, se você tomar essas decisões inteligentes, se eu tomar essas decisões inteligentes, olha aqui,
Não ouça isso aqui, vai embora para sua casa e esquece, não. Vá para sua casa e medite, fale para Deus falar com você, Deus ministrar no seu espírito. Se você for para o monte, se você ouvir o Senhor, se você agir mediante o Espírito Santo, irmãos, não tem exército, não tem faraó, não tem circunstância, você vai vencer todas elas. Amém? Glória a Deus.